Você acha que ressurgiu nos tempos atuais uma forte tensão, como houve durante muito tempo no passado, entre ciência e religião? Eu acho que sim, mas eu não acho que isso seja nem de longe parecido com o que aconteceu no passado. Não acho que a gente vive um embate entre iluministas e obscurantistas, entre o dogma da religião e a verdade da ciência. Eu acho essa uma imagem do século XV, do século XVI, que a gente deve deixar lá. A gente vive hoje um embate de natureza muito distinta, que eu acho que é um embate sobre o papel social da ciência. A ciência fez promessas durante os últimos 300 anos, e é isso que eu conto no meu livro, né? Ela prometeu estar sempre associada à construção de um mundo melhor, à construção de um futuro melhor, à expansão dos benefícios da tecnologia para populações que não tinham acesso a ela, e isso, na verdade, não se confirmou exatamente como foram as promessas. Então, por isso, a ciência passa por um novo balanço. O papel da ciência e da tecnologia na política, na economia, na organização social, passa por uma nova avaliação. Então, não se trata exatamente de um embate entre obscurantistas e iluminados. Eu acho que se trata de uma hesitação que tem uma certa legitimidade, de uma boa parte das pessoas que não enxergam o benefício da ciência e da tecnologia nas suas vidas de uma forma incontornável, de uma forma absoluta. Elas têm dúvidas. Um exemplo muito concreto. Se você perguntar para as pessoas, e tem pesquisas mostrando isso, se elas acham que o impacto da ciência e da tecnologia no mundo do trabalho foi positivo ou negativo, uma boa parte delas diz que foi negativo. A tecnologia está fazendo com que as pessoas percam seus empregos. Então, a visão da população sobre os impactos da ciência e da tecnologia não é necessariamente só positiva, só apontando para o progresso, para melhorias, para um futuro melhor. Ela, hoje em dia, passa por uma reavaliação, e isso também deve ser levado em conta quando a gente fala desse papel social da ciência. Então, eu acho que é um pouco anacrônico a gente enxergar isso como esse debate entre obscurantismo e iluminismo. Havia uma certa certeza no passado de que o desenvolvimento tecnológico e, portanto, científico traria às pessoas múltiplas felicidades. Era uma espécie de religião da ciência. O principal ancorador dessa filosofia talvez tenha sido o positivismo de Augusto Kant, uma religião da ciência. Essa religião da ciência está em crise hoje, ou seja, a ideia de que o desenvolvimento científico por si só possa trazer liberdade, justiça, tempo livre, conhecimento, essa religião da ciência, ela está em crise? Exato. É a crise da ideia de progresso, que é justamente isso. A ideia de progresso, que também tem relação com a filosofia de Kant, é a ideia de que o aprimoramento técnico faria com que a humanidade avançasse sempre em direção a um futuro melhor. Essa ideia de que o futuro seria sempre melhor, que é embasada no aprimoramento técnico, na aceleração das conquistas da ciência, é justamente o sinônimo da ideia de progresso. Eu lembro isso no meu livro, usando os livros do Koselleck, que ele fala bastante disso, sobre a história da ideia de progresso, que é uma ideia surgida ali na virada em 1800. O Koselleck posiciona isso exatamente em 1800, ou seja, é uma ideia do século XIX, essa ideia de progresso, surgida ali, junto com a ideia de conhecimento útil, junto com a ideia de comércio internacional, ou seja, da expansão do capitalismo do século XIX, do primeiro imperialismo, dos chamados primeiro imperialismo, que é ali mais para o final do século XIX, mas vem daí essa afirmação da ideia de progresso como algo praticamente automático. Aqui a humanidade estaria destinada. Essa ideia certamente está em crise.